com você porque nós temos apuração, né, lá na coluna, já trazendo aí o que pode acontecer com a gestão, o que o Nunes Marques, né, um dos primeiros atos de Nunes Marques já deve estar bem pertinho de acontecer e vem ali diretamente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual ele foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua apuração e do Gustavo Zucchi, que é repórter da sua coluna também. Isso mesmo, Marília. O Gustavo Zucchi trouxe aqui na minha coluna que o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir propostas para as eleições de 2026. Esse grupo foi criado ontem, na terça-feira, dia 12 de maio, mesmo dia da posse do ministro Nunes Marques como novo presidente do TSE. Esse grupo de trabalho no PL ele vai ser coordenado, comandado pelo deputado federal Eduardo Pazuello, que é do PL do Rio de Janeiro. O Pazuello, ele é general da reserva do Exército e é ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro. A ideia desse grupo de trabalho é preparar sugestões e levar, para o atual presidente, o novo presidente do TSE, Nunes Marques, que foi indicado para o STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia, inclusive, depois que essas sugestões estiverem prontas, que toda a bancada do PL, de deputados e senadores, promovam um encontro com o Nunes Marques para apresentar essas sugestões, levando, inclusive, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O Gustavo, inclusive, já apurou, Marília, 2 sugestões que devem ser enviadas pelo PL ao Nunes Marques. A primeira sugestão é descentralizar o processo de apuração dos votos para a presidência da República. Hoje, Marília, como é que acontece? Os tribunais regionais eleitorais, eles coletam os dados das urnas eletrônicas e enviam para o TSE aqui em Brasília, que faz a computação desses votos para a presidência da República. A ideia do PL, segundo a gente apurou lá na coluna, é que cada TRE faça a apuração dos votos de forma regionalizada e depois da apuração feita, envie os dados para o TSE, ou seja, a apuração seria feita em cada TRE e cada TRE, depois de uma apuração feita, enviaria os dados dos votos para a presidência para o TSE, então, fazer essa divulgação. Uma outra sugestão que o PL deve enviar ao Nunes Marques é retirar as zonas eleitorais de zonas controladas por milícias. A avaliação dos parlamentares é de que não tem como o TSE, a Justiça Eleitoral, colocar zonas de votações em áreas que não são controladas pelo Estado. Outras sugestões devem ser feitas pelo PL e levadas ao ministro Nunes Marques. Lembrando que em 2022, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi o responsável por assinar ali a petição a pedido de Jair Bolsonaro, questionando o resultado das eleições. Só que esse questionamento acabou dando ruim para o Valdemar Costa Neto, ele virou alvo de ações por parte do então presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e acabou, inclusive, sendo multado ali, uma multa de mais de 20 milhões de reais aplicada por Moraes ao PL. Gadelha, eu queria só fazer uma pergunta, porque ontem, durante o discurso do ministro lá no TSE, Nunes Marques, ele defendeu as urnas eletrônicas, falou que faz parte ali de todo um processo democrático, e ele vem, ali de uma gestão de Jair Bolsonaro, e a gente lembra bem, o que Jair Bolsonaro fez ali durante a sua gestão em relação às urnas eletrônicas. O que a gente pode esperar de um comportamento de Nunes Marques à frente do TSE, principalmente em vista por conta das eleições e porque promete ser uma eleição novamente polarizada, entre direita e esquerda, Lula, Flávio Bolsonaro. O que a gente pode esperar do comportamento de Nunes Marques à frente do TSE agora para as eleições de outubro? Olha, Marília, eu acho que um comportamento ali de moderação. O ministro Nunes Marques, embora tenha sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é muito próximo a caciques do Centrão, a caciques da direita, também tem proximidade com algumas lideranças do PT, que é um partido de esquerda. Então, acho que ele não vai aderir, não vai embarcar em nenhuma dessas ideias mirabolantes de alguns bolsonaristas, de voto impresso, pelo menos para essa eleição de 2026. Acho que esse discurso dele ontem, em sua posse como novo presidente do TSE, foi uma espécie de vacina já para eventuais tentativas de alguns bolsonaristas de questionar a urna eletrônica. E tem um peso grande, porque é um ministro
que foi indicado para o STF e que por isso está no TSE, né? O TSE é formado por ministros de diferentes cortes, também por advogados, mas é um ministro que chegou ao TSE, chegou ao STF pelas mãos de Jair Bolsonaro e deixa claro logo em seu discurso de posse, como presidente do mais alto Tribunal de Justiça Eleitoral do Brasil, dizendo que as urnas eletrônicas são seguras. Então foi uma espécie de vacina dele ali, já para afastar qualquer tentativa ali de bolsonaristas ou de integrantes da direita de questionarem as urnas eletrônicas. Essa própria apuração que a gente trouxe já tem ali uma adaptação do discurso dos bolsonaristas, né? Eles já nem falam de imediato que vão questionar ali as urnas eletrônicas, já estão propondo alternativas para o processo de apuração, para o processo de votação, mas até agora o discurso é de questionamento às urnas. E acredito que o Valdemar Costa Neto também não vai embarcar novamente, até porque a tentativa em 2022 custou a ele pessoalmente, porque ele foi alvo de algumas ações, né, por parte de ministros do STF, também custou aos cofres do partido, que teve que pagar uma multa milionária após fazer esse questionamento ao resultado das eleições de 2022. Igor Gadelha, colunista aqui do nosso portal metrópolis.com. Quer conhecer um pouco mais do trabalho dele? É só acessar o nosso site. Tem lá a coluna de Igor Gadelha, mas também temos corte aqui de Igor no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça de se inscrever. Igor, agradeço. Até a próxima. Até a próxima, Marília. Obrigado a todos. E você que está nos acompanhando pela Smart TV, nós vamos agora para o intervalo comercial, mas você não pode sair daí, viu? Fica que daqui a pouquinho nós temos entrevista exclusiva com o ministro Guilherme Boulos.